Oi gente, iniciando mais um story vlog. Eu já deixei a câmera apoiada aí porque eu tô com preguiça de ficar segurando. Mas eu adoro gravar story vlog, gente. Não sei, estou na vibe que eu tô adorando gravar story vlog. Eu acho que vocês também, que vocês estão sempre falando pra gravar story vlog. Então, o que acontece? O que a gente vai fazer hoje? Primeiro que eu vou dar várias dicas pra vocês ao longo desse vídeo, porque eu vou me organizar pra... Eu tô em semana de prova, vou me organizar pra prova. Eu tenho uma prova na terça-feira, hoje é quinta-feira. E assim, eu estou mega atrasada pra estudar pra essa prova. Ontem eu tive uma prova, eu falei assim, depois de terminar a prova de quarta, eu começo a estudar pra prova da outra terça-feira. Ontem saiu tudo errado no meu dia, nada do que eu tinha planejado rolou. Então assim, eu estou muito atrasada. Hoje é quinta, a prova é na terça. E assim, é uma monstruosidade de assuntos, é coisa pra caramba. Então eu vou mostrar pra vocês como é que eu me organizo pra provas que tem uma quantidade maior de assuntos. Então é uma dica bem legal, não só pra quem, tipo assim, tô no prova de faculdade. Acho que essa dica serve também pra quem tá na época de vestibular, como organizar os assuntos pro vestibular. A gente sabe que também é bastante conteúdo e a prova já tá bem aí, tipo, está atrasada igual eu. Enfim, então eu vou mostrar pra vocês como é que eu tô fazendo. Ontem eu era pra ter começado a estudar, era pra ter gravado esse story vlog, mas aí minha mãe mandou resolver 10 mil coisas na rua, então eu tive que resolver. Quando chegou em casa, ela foi inventar de lavar roupa, e aí ela deixou a roupa bater na máquina. E aí quando ela voltou, simplesmente o cano da máquina tinha saído. A casa inteira estava alagada e tinha célula aqui em casa ontem à noite. Ou seja, a gente teve que limpar a casa inteira. Aí, ou seja, o plano de Harumi estudar foi tudo pro espaço. Mas então eu vou mostrar pra vocês como é que eu organizo. Vou pegar o celular e vou mostrar pra vocês aqui no computador como é que eu faço, que eu gosto de usar o Excel. Quem preferir pode fazer à mão a listinha de assuntos, enfim, mas eu prefiro o Excel, que fica mais organizado, fica mais bonitinho. Mas assim, já fiz à mão também, fica de mesma coisa praticamente. Só que no Excel eu acho mais fácil, imprimo, enfim, fica bonito. Então eu vou mostrar pra vocês aqui como é que eu vou fazer. Bom, já estou aqui com o meu Excel aberto, a parte do aumento espaço. Nesse A aqui, eu vou começar a colocar as matérias que eu tenho que estudar. No B eu coloquei a opção ler, que é o resumo que eu tenho. E o C é fazer resumo, que é tipo um flashcard, enfim, um resumo mais, tipo assim, resumo do resumo, digamos assim. Mas aí você pode adaptar esses pontos do método que você preferir estudar. Pra quem tem iPad vestibular, eu acho muito interessante colocar aqui a opção exercício. Então, você adapta do jeito que você preferir. Vou começar agora a listar aqui no A as matérias que eu vou ter que estudar para essa prova. Bom, na hora de criar a lista é muito importante que você preste bastante atenção para não acabar esquecendo alguma matéria. Porque, querendo ou não, todo o seu estudo vai se basear nessa lista. Se você esquecer de colocar alguma matéria aí, provavelmente vai esquecer também de estudar para a prova. Por exemplo, na minha faculdade, as minhas provas são assunto de tutoria e assunto das palestras. Quando eu não fazia essa lista, eu sempre acabava fazendo só os assuntos das tutorias e sempre esquecia uma palestra, porque assim, os assuntos da tutoria eu tinha os resumos prontos, então eu estudava por ali e lembrava de uma ou outra palestra. Quando eu comecei a fazer essa lista, me ajudou muito que eu comecei a estudar todas as palestras, eu acabava não esquecendo de algum. Então, eu acabei aqui de fazer, eu só quis colocar aqui cor diferente, ler resumo. É só selecionar o quadradinho e colocar aqui, ó, nessa opção, você pode escolher o que eu quiser. E eu gosto sempre, quando eu termino, selecionar, tipo, todos os quadradinhos e colocar aqui na opção, ó, de marcar todos os quadrados, todas as bordas ficarem preenchidas. Agora eu vou salvar, e aí na parte de salvar, pra poder, que eu vou jogar pro Word, pra botar um título, enfim, pra ficar bonitinho. Poderia imprimir só assim, mas eu prefiro jogar pro Word pra colocar um título. Então, tô aqui pra salvar o documento. O segredo pra tu não precisar ter que bater print aqui e já colocar direto no Word, eu vim e salvo em PDF. Então é só salvar e depois ir pro Word. Então, já coloquei aqui uma página em branco do Word, eu vou vir aqui em inserir. Aí eu vou selecionar um arquivo. Então, eu já abri aqui e vou selecionar esse documento, que eu coloquei o nome de PTM, urgência e emergência. Então, aqui está o arquivo. Não precisei bater print, então não perdeu a qualidade. Agora eu vou só centralizar e aumentar um pouquinho. E agora eu vou colocar um título aqui em cima. No caso, eu vou colocar aqui a PTM. Então, eu coloquei um título aqui, PTM, urgência e emergência. E ficou assim, pra imprimir. Eu vou mostrar pra vocês, vocês sempre perguntam quais são as letras que eu uso. Eu vou mostrar pra vocês algumas opções de letras que eu gosto. Então, pra facilitar pra vocês, eu coloquei o nome da fonte escrito aqui. Vocês já olham como é que é a escrita e o nome da fonte. Então, pode bater print aí, eu sempre baixo no da fonte. Então, são essas que eu gosto de utilizar. Essa daqui, de vez em quando eu fico cortada, eu não sei porquê. E essa daqui também. Mas são fontes lindas, lindas, lindas. Eu gosto de todas.
Essa aqui eu tava doida pra encontrar ela. Na verdade, eu tinha baixado ela no computador, mas não sabia fazer como colocava esses traços aqui, vocês estão vendo? Porque se você for escrever ela normal, ela é assim, ó. Aí você que acrescenta esses traços. Tem a opção de você acrescentar colocando o parêntese, olha. Abrindo parêntese e aqui do outro lado fechando parêntese. Aí ele fica esse tipo de traço. E a outra opção, já porque quem for baixar assim não vai ficar assim. Eles vão achar que eu ensinei errado. Outra opção é colocando colchete. Cadê? Aqui. E ele fica mais curtinho, vocês estão vendo? Colchete pra abrir e colchete pra fechar. Então são essas duas opções. Então, porque eu baixei esse e eu fiquei meio ano tentando descobrir como é que eu fazia pra colocar esses traços, que fica bem bonitinhos. Mas enfim, agora eu vou imprimir esse daqui e começar já a estudar. Então, ele ficou assim, ficou bem bonitinho. E não é questão de ficar bonito, eu gosto de ficar bonito porque, enfim, motiva mais a estudar. Mas a questão é se organizar aqui. Quando você tem, assim, todos os assuntos em mão, primeiro que você não vai esquecer alguma coisa, não vai esquecer de estudar alguma coisa. E outra, você vai conseguir ver quanto que ainda tá faltando pra estudar. Quanto tá faltando pra ler, quanto que ainda tá faltando de resumo. Então, você consegue organizar melhor os dias até a prova. Então, vocês viram que eu coloquei a opção ler e fazer resumo. O que eu decidi fazer? Eu sempre ia lendo e fazendo resumo. Para essa prova, o que eu decidi fazer? O que eu acabava percebendo quando era uma quantidade enorme de assuntos igual essa? Eu ia lendo, fazendo resumo, e às vezes chegava, assim, 2 dias antes da prova, eu só tinha estudado metade do assunto. E aí, tem assuntos que eu percebo que não é tão necessário fazer resumo, porque são assuntos que eu já fixei, que eu já gravei. Então, eu vou ler todos os assuntos e depois eu vou começar a fazer os resumos pelas matérias que eu sei que é necessário fazer resumo. Que se por acaso eu não conseguir fazer aquela ficha pautada de algum assunto, o assunto que ficou para trás é assunto que eu já sei que realmente não precisa. Então, essa é a técnica que eu vou utilizar para essa prova. Então, primeiro eu só vou ler o resumo, tipo assim, o resumo que eu já tenho, antes de fazer o resumo em fichas pautadas. Então, eu vou ler todos os assuntos. Hoje eu vou escolher, não tô com tanto tempo, então eu vou escolher para estudar um assunto, eu acho que eu vou escolher para estudar a parte de distúrbios hidroeletrolíticos. São assuntos um assunto que eu não tenho muita afinidade, que eu não gosto muito dessas coisas, mas não é tão grande, então dá para estudar no tempo que eu tenho aqui. Então eu vou começar a estudar. Então, já peguei aqui o resumo de distúrbios do equilíbrio do sódio, enfim, é porque eu não coloquei distúrbios do equilíbrio do sódio, ali pra frente tem os do potássio, no geral é hidroeletrolítico. E aí eu vou começar a ler e grifar, eu só grifei essa parte aqui que eu tinha grifado pra tutoria, só que esse assunto não deu tempo de eu grifar pra tutoria, então eu só li, fiz a anotação, como vocês estão vendo, e não cheguei a grifar. Então agora eu vou grifando e lendo tudo. Bom, enquanto eu deixo aí o vídeo rolando de eu estudando, eu vou dar algumas dicas pra vocês. Primeiro é de como escolher qual matéria você deve estudar primeiro. Quando você tem uma quantidade tão grande assim de assuntos, a minha dica é comece a estudar pelas matérias que você tem mais dificuldade, pelas matérias que você não gosta muito, porque se é uma matéria que você não gosta muito, você vai ter mais dificuldade de aprender. Então assim, por exemplo, você tem a tarde inteira para estudar, a matéria que você vai estudar primeiro é a matéria que você tem mais dificuldade, porque quando você estiver bem cansado, você não vai conseguir assimilar uma matéria que você tem dificuldade. Então essa é a hora de colocar uma matéria que você gosta de estudar, uma matéria que você tem facilidade para estudar. Não sei se vocês conseguiram entender, mas é basicamente, digamos que você tem o dia inteiro para estudar, comece estudando as matérias que você tem dificuldade, para depois estudar as matérias que você tem mais afinidade. E outra coisa que eu tenho para falar para vocês é em relação a sono. Vocês sempre me perguntam o que fazer para estudar com sono. Se beber café, Red Bull, o que fazer? Então, eu não indico ficar bebendo café e Red Bull em grandes quantidades todos os dias. Eu acho que você deve beber café, por exemplo, só um pouco, por questão de, eu gosto de café, não para se manter acordado, beber quantidades exageradas. E Red Bull eu acho que é só em casos especiais. Assim, por exemplo, se você tem uma prova difícil, vai precisar ficar estudando até mais tarde, sim, pode beber café, pode beber Red Bull para se manter acordado. Não como se fosse uma coisa de sempre, de todos os dias. O que fazer então? Quando eu tô com sono, às vezes eu levanto, dou uns pulinhos, coloco uma música alta pra me animar. Então eu prefiro esses métodos mais naturais. Então, terminei aqui já de ler toda a parte de distúrbios hidroeletrolíticos. Agora é a melhor hora, que é utilizar o nosso planejador, sei lá, marcar aqui o que eu já fiz, que no caso é ler distúrbios hidroeletrolíticos. Então, pra ficar mais bonitinho, eu vou usar esses 2 marca-textos. O verde eu vou usar sempre na parte de ler e esse meio laranjinha pastel sempre na parte de resumo. Então, como eu li, eu vou utilizar esse verde para marcar aqui os distúrbios, desequilíbrio hidroeletrolítico.
Então, gente, esse foi o study vlog. Como eu falei pra vocês no início, era mais pra dar dicas, que era a dica de como se organizar, que fazer listas é a melhor coisa, sério. Desde que comecei a fazer listas, eu não esqueço alguma matéria, que sempre, como é com quantidade enorme de conteúdo, sempre esqueci de estudar uma coisa, principalmente as palestras, eu acabava esquecendo. E também dei dicas das letras, que uma coisa que vocês sempre me pedem, quais letras eu uso nos meus resumos. Então essas são as letras bonitinhas que eu uso pra títulos. Então eu espero muito que vocês tenham gostado do study vlog. Se vocês gostaram, esqueça de clicar no gostei, que isso ajuda muito na divulgação. Se é novo no canal, deixa eu inscrever aqui embaixo pra não perder mais nenhum vídeo. A gente tá quase chegando nos 50 mil, quase assim, né? Falta, sei lá, uns 7 mil. Mas espero muito conseguir chegar até o meu aniversário, que é dia 29 de setembro. Então, se você não é inscrito, se inscreve aí pra ajudar a fazer uma pessoa feliz. Mas é isso. Beijos e tchau, tchau.